Oi, meus amores, nós vamos dar continuidade à correção da nossa atividade. Nestas páginas nós iremos fazer a análise da crônica Jeitinho Brasileiro, certo? Nós vamos verificar qual é o intuito dessa crônica, o que o autor idealizou ao escrevê-la e como essa crônica ela se aplica na realidade do nosso país. Trata-se de uma expressão, jeitinho brasileiro, trata-se de uma expressão bastante usada no contexto social político do nosso país. Então, nós vamos verificar o que o autor idealizou ao escrever uma crônica com esse título: O Jeitinho Brasileiro é inimigo da prevenção. Trata-se de uma crônica escrita pelo jornalista e radialista Milton Jung, ele que buscou colocar em seus textos muito do contexto e muito do cenário político. Então, nós vamos analisar o que essa crônica tem da atualidade, não é? Do contexto atual em que nós vivemos. Vamos fazer a leitura juntos e, após a leitura, vamos analisar o que o autor idealizou. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar as situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Nos tornamos reféns desta história, quando a exceção passou a ser regra, e transformamos em definitivas medidas que tinham caráter provisório. Poucos duvidam que o Brasil não consiga realizar os Jogos de 2016, pois sabem que na hora certa se faz um puxadinho, pede-se emprestado, decreta-se feriado ou se oferece atendimento especial para os privilegiados e pedimos compreensão aos demais, em nome da nação. O jeitinho brasileiro deixa aberta a porta corta-fogo do prédio para o ar circular. Faz galhofas com as simulações de incêndio, organizada por solitários brigadistas, quando eles existem. Entrega para o mestre de obras a função do engenheiro e substitui o projeto do arquiteto por rabiscos no papel de pão. Esse não existe, mas com certeza. As placas de trânsito são meramente ilustrativas. Se o limite é 60 km, andamos a 80, pois temos certeza de que não haverá problema. Se o sinal é de pare, lemos reduza a velocidade. Problemas de saúde resolvemos no balcão da farmácia. Exames preventivos são perda de tempo. Em um resort no litoral baiano, construído com dinheiro do fundo de pensão, as normas de segurança eram muito rígidas, a ponto de me chamar a atenção. Não precisei de muito tempo para descobrir o motivo. O seguro de vida tinha feito por executivos estrangeiros exige a estrutura para pagar indenização em caso de acidente. A obsessão pela prevenção que nos causa incômodo é obrigatória em países da Europa e nos Estados Unidos. Por isso, enquanto no Brasil tanto faz como tanto fez, nos prédios americanos as portas abrem para fora. É para a rua que se vai quando há situação de risco e o acesso tem de ser facilitado. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nessa iniciativa, não defendendo a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Que escola
realiza treinamento de fuga preparando seus estudantes para casos de risco? Os governos, União, estados e municípios devem usar as verbas publicitárias desperdiçadas em propaganda política para mobilizar a sociedade. Em São Paulo, em 2012, incentivou o respeito à faixa de segurança e diminuiu os acidentes nos pontos em que a campanha se concentrou. Em casa, na empresa, na igreja, a sociedade em que atua é a sua responsabilidade. Com seus filhos, pais, parentes, amigos e colegas, insista na ideia de que o jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. Então, utilizando pistas do próprio texto, estruturas ilustrativas ou mesmo fontes externas, vamos tentar identificar o que significam essas palavras que estão descritas em destaque no texto. Por exemplo, provisório, puxadinho, galhofa, brigadista, certo? Vamos ver o que essas palavras representam no contexto em que foram utilizadas. Provisório trata-se de algo passageiro, temporário. Puxadinho é uma construção irregular, ou seja, aqui a ampliação de algo que já existe. Galhofa pode ser considerada como gracejo ou piada. Brigadista é um funcionário de indústria responsável por zelar pela prevenção de acidentes de trabalho. E aí, com base no texto, nós podemos caracterizar jeitinho brasileiro como as facilitações irregulares, injustas, né, que comumente acontecem. Como, por exemplo, furar a fila de preferenciais, por exemplo, na fila de um banco, onde há o terminal para idosos, gestantes, né? E para deficientes, uma pessoa que não se aplica a nenhuma das características faz uso deste, enquanto quem realmente necessita fica à espera, né? Então, o jeitinho brasileiro são as facilidades em que muitas autoridades, principalmente no campo político, utilizam para conseguir aquilo que querem. Podemos afirmar que o autor do texto é a favor do jeitinho brasileiro? Não, ele não é a favor. É algo claro, perceptível, né? Esse texto faz parte de uma crônica. Essa crônica ela está maioritariamente atribuída ao meio político, visto que trata-se de uma expressão usada nesse meio. A palavra crônica, como nós vimos na aula explicativa no blog, é uma palavra derivada do grego cronos, que significa tempo. No Brasil, esse gênero ele ficou associado aos jornais impressos. Os cronistas utilizam a realidade como matéria-prima para sua produção. Esses textos eles são inspirados em fatos do cotidiano e apresentam esses fatos sob um ponto de vista pessoal, geralmente poético ou humorístico, dependendo da intencionalidade que o autor tem ao produzir esse gênero. Nesse contexto, a crônica ela é vinculada aos jornais. Podemos afirmar que ela tem compromisso com a verdade ou com as notícias? Na aula eu expliquei também um pouquinho, coloquei um texto um vídeo tratando sobre essa questão, associando a crônica ao meio jornalístico. Então, a crônica ela é muito associada à notícia, porque a crônica depende muito do contexto atual para ter sentido, para ter função. Ela é muito atual, ela é muito voltada para o contexto. E aí nós vamos analisar agora, dentro da atividade Desvendando os Segredos do Texto, o que o autor propõe, o que ele idealizou ao escrever essa crônica. Como vimos no início desse capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crítica, qual foi o tema escolhido? Aliás, nessa crônica que nós acabamos de ler, qual foi o tema escolhido por Milton Jung? Qual é, na verdade, o objetivo dele ao produzir esse texto? Qual foi esse objetivo?
Jung, ele utilizou um tema bem em destaque, em enfoque no Brasil, que é a política. E, segundo ele, recorrer ao jeitinho brasileiro para tentar burlar a lei e ter privilégios sobre os demais membros da sociedade é algo ilegal, é algo errado, não é? E ele coloca muitas vezes isso como um crime. E ele coloca no título já que o jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. O objetivo de Jung nessa crônica foi criticar esse tipo de comportamento. Então, ele não é a favor do jeitinho brasileiro. Dando continuidade, leia: somos o país do jeitinho. Nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar as situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Conforme esse trecho, responda às questões a seguir. Por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? Então, Jung coloca isso como uma crítica. Ele propõe que o brasileiro se orgulhava dessa característica exatamente pela capacidade de improvisar nas situações complicadas, de não ter soluções eficazes. Então, o brasileiro improvisa para poder conseguir solucionar esses problemas. Na letra B, o autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Vocês podem, eu analisei isso, as questões que vocês colocaram como jeitinho. E aí eu já até mencionei um exemplo. Nós podemos dizer que jeitinho brasileiro aplicado ao contexto em que nós vivenciamos, né? O político, por exemplo, que faz uso de uma verba que é para ser destinada a todos, não é? O bandido que falsifica documento para conseguir vantagem, para conseguir um recurso indevido. São muitos, muitos casos. Vocês vão pesquisar em jornais, em dicionários, na internet. O que é malandragem? Em seguida, relacione isso com o significado, esse significado com o tema da crônica. Usar de jeitinho brasileiro significa malandragem? É para fazer essa associação, certo? A corrupção é uma ação exclusiva dos políticos? Justifique sua resposta a partir do texto. Eu mencionei aqui a questão do furar a fila. É um ato de corrupção. Não devolver o troco da sua mãe quando você vai comprar algo que ela pede é um ato de corrupção, certo? Então, não é algo exclusivo dos políticos. A corrupção também está atrelada no dia a dia da população. Quando burla as regras, as leis, colar na prova, é um ato de corrupção. Você tá praticando corrupção, enganando a si, ao professor, não é? No dia a dia, quando alguém burla as regras ou até as leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Descreva situações e exemplifiquem essa afirmativa. Sim, né? Esse comportamento é sim uma forma de corrupção. Leia: precisamos implementar a cultura da prevenção, as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defendo a criação de uma matéria específica para o assunto, a grade curricular já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Proponha juntamente com o professor, os colegas da turma, campanhas que podem ser desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na escola para acabar com o jeitinho brasileiro. Essa questão, a quinta questão, nós vamos fazer ela sob forma de um trabalho no caderno, certo? Nós vamos pesquisar, fazer uma pesquisa sobre as formas de jeitinho brasileiro que acontecem na sociedade, no contexto atual, tá? Fazer essa pesquisa, escrever ou colar ou ilustrar no caderno, tá? E depois você vai apresentar isso para mim em forma de um vídeo, gravar um vídeo colocando para mim
essas situações de jeitinho brasileiro que você encontrou. Jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira. É um modo de agir usado para driblar as normas e convenções sociais. Pensando nisso, discuta com seus colegas. No caso, nós vamos fazer essa discussão individual. A gente com o texto, com o autor, com aquilo que a gente entendeu, certo? Quais atitudes aparentemente inocentes relevam esse jeitinho? Então, nós vimos lá que quando a pessoa age de forma proposital para obter vantagem sobre os demais, está fazendo uso de um ato de corrupção e está fazendo uso do chamado jeitinho brasileiro. E quando é que esse jeitinho ele acontece sem que a pessoa queira? Pela inocência. Vamos lá. Furar a fila do cinema, comprar produtos falsificados, copiar a resposta de um colega na prova, como eu já mencionei, tudo isso são práticas de corrupção e são, sim, características de jeitinho brasileiro. É você querer obter vantagem sem aplicar o máximo de esforço. Normalmente, as crônicas elas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Com base nessa afirmativa e analisando a crônica de Jung, explique com suas palavras o que são essas partes. Bom, na introdução, como a gente já estudou, a introdução de um texto apresenta o fato que servirá de tema. O desenvolvimento vai ser a abordagem desse fato, apresentando a visão de quem está produzindo o texto, no caso o cronista, e a conclusão vai corresponder ao fechamento desse texto, de que maneira o cronista encerra essa discussão e a defesa das suas ideias, certo? Então, coloque aí, introdução é a apresentação do fato, que servirá de tema, o desenvolvimento é a abordagem desse fato e a conclusão é o fechamento do texto. Na 8ª questão, escreva de forma resumida o argumento que Milton Jung utilizou para concluir a sua crônica. Quando ele menciona lá que em todos os lugares, ao falar com as pessoas, devemos defender que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Aí ele já deixa claro qual é o ponto de vista dele. Ele não concorda com o jeitinho brasileiro. As crônicas, 9ª questão, as crônicas podem apresentar simultaneamente trechos narrativos, trechos descritivos e trechos argumentativos. Mas, desses tipos textuais, mais um deles deve prevalecer dentro dessa construção. Na crônica de Milton Jung, que tipo de texto predomina? Nessa crônica Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção, a predominância de texto argumentativo. Por quê? Jung tenta convencer-nos de que o jeitinho brasileiro não é algo bom para a sociedade, não é algo bom para a natureza humana, visto que é alguém querendo se sobressair, né, dentre os demais, usando os privilégios, as facilidades. Então, trata-se de um texto maioritariamente argumentativo. O que caracteriza esse tipo textual? Eu já respondi aqui na minha fala. Trata-se exatamente de uma defesa de um ponto de vista, defesa de uma ideia. Quando alguém tenta defender demais, utiliza argumentos. E quando se utiliza argumentos, elabora-se um texto argumentativo. Nas crônicas, é comum o autor escrever com um tom de conversa descontraída, para conquistar a simpatia do leitor e preencher sua atenção. Para criar esse tom de conversa, se aproximar do leitor, Milton Jung utiliza um recurso que fica bastante claro na reflexão de verbos, na flexão de verbos. Qual é esse recurso? Bom, Milton utiliza verbos na primeira pessoa do plural. Vamos relembrar aqui qual é a primeira pessoa do plural? Nós.
E o que significa que ele, o leitor e os brasileiros são cúmplices do jeitinho. Quando ele coloca compramos, nós compramos. Então ele faz uma junção dele, autor, conosco, né, leitor, e com todos os brasileiros que ele menciona. Então ele faz essa aproximação para fazer com que o leitor também se sinta parte desse texto, esteja envolvido naquilo que ele está defendendo. Na 11ª questão, pede-se o seguinte: como vimos, a crônica é um gênero textual que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano, em linguagem literária conotativa. Vamos lembrar aqui o que é a linguagem conotativa. A conotação é aquela linguagem criada, certo? Com sentido figurado. Então, a crônica pode receber diferentes classificações. A lírica, em que o autor é nostálgico, ou seja, usa de lembranças, de pensamento, de emotividade, é sentimental, né? A humorística, em que o autor faz graça do cotidiano. A crônica ensaio, em que o cronista ele usa ironia e por meio dessa ironia ele lança uma crítica ao que acontece nas relações sociais e nas relações de poder. E a crônica filosófica, que é aquela que nos faz refletir sobre um fato ou evento. Temos também a crônica jornalística, que é aquela que apresenta aspectos particulares da notícia ou de fatos, podendo ser policial, esportiva ou política. Nessa crônica, nós temos predominância de qual desses tipos, ou de qual? Pelas características de construção do texto de Milton Jung, em que ele usa o tema política para desenvolver uma crônica, chamar a atenção do leitor e defender a ideia dele, ele fez uso de uma crônica ensaio. Por quê? Ele faz uma crítica sobre um acontecimento, né, das relações sociais e das relações de poder. Quando ele diz que o jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção, ele está colocando aí um tema político em vigor. Ele está colocando um tema político em destaque, certo? Então, é a crônica ensaio. A seguir, apresentamos os trechos de algumas crônicas com suas respectivas classificações. Leia esses trechos atentamente e assinale a alternativa cuja classificação não condiz com o trecho ao lado. Eram 20h quando ocorrências terminaram. Charlie pôde voltar para casa, cansado. Desculpou-se com seu filho, que acabou passando o dia em casa e passou o dia vendo televisão. No dia seguinte estava de plantão e tinha que chegar às 4 da madrugada, pois fora convocado para uma operação em uma das favelas da zona sul do Rio. É uma crônica policial? Não. Não é uma crônica policial. Aí trata-se de uma crônica filosófica. Aí vai colocar exatamente sobre o evento, a situação de cotidiano do personagem, né? Acordei naquela manhã e a patroa parecia um porco-espinho, toda ouriçada, numa expressão de bulldog. Mal-humorado, nem responde meu bom dia. Vai entender. É uma crônica jornalística? Não, é uma crônica humorística. Já vimos o tom de sátira aí nessa fala, só nesse início. Então, essa é exatamente a característica do gênero crônica. E a crônica Jeitinho Brasileiro de Milton Jung traz em discussão, em reflexão, né, a defesa de ideias dele sobre o fato de que jeitinho brasileiro não é algo correto e ele coloca como um mal na sociedade em que nós vivemos, certo? Então, essa foi a nossa correção. Por favor, corrijam todas as questões e eu tenho como verificar quem acessou o vídeo de correção. Eu tenho como ver quem entrou pelo meu canal do YouTube. Eu tenho como ver quem entrou, quanto tempo passou com o link aberto.
tá? Então, eu vou conseguir saber quem corrigiu ou não, tá? Então, façam a correção, porque eu vou fazer os registros a partir dessa análise do meu canal.